Como eu sempre costumo fazer, eu quero pedir às irmãs que abram as suas Bíblias, por favor, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versos 16 e 17. As irmãs, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Todos encontraram os textos sagrados? Amém? Amém? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17 diz da seguinte forma: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Gênesis capítulo de número 6, a partir do verso 13, diz da seguinte forma: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofé, farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e 50 côvados a largura da arca, e 30 côvados a sua altura. Verso de número 22 diz da seguinte forma: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Glória a Deus. Podeis assentar. Meus queridos irmãos, eu estou muito feliz e honrado com esta oportunidade que eu estou tendo. Realmente tem coisas que a gente não espera, a gente não pede, a gente não ora, mas Deus, por misericórdia, faz com nossas vidas. Eu quero agradecer ao pastor pela confiança e a oportunidade de cumprimentar os pastores e obreiros da minha congregação e dizer que para mim, sendo novo e sendo desta igreja, se configura uma grande honra e alegria ministrar na festa da minha igreja. Eu sei que os irmãos muitas vezes estão esperando algo diferente, e por isso eu digo: se os irmãos olharem para o vaso, talvez se entristeçam, mas olhe para o Deus dessa festa, que com certeza ele tem algo diferente para nós nessa noite. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos dentro de um contexto de que Jesus está voltando. Jesus está voltando é algo que tem sido ministrado, ensinado desde o início da igreja cristã. Quando Cristo ele veio à terra, fez o seu sacrifício por nós, que nos garantiu salvação, ele trouxe todo o seu maravilhoso ministério para nós, salvou pessoas, curou outras e fez maravilhas em nosso meio. E ele voltou ao céu após o terceiro dia de ressurreição, dizendo que um dia voltaria para encontrar com a sua igreja. E este evento, os estudiosos chamam de arrebatamento da igreja. Só que o arrebatamento da igreja é algo pregado há muitos anos. Tem gente que nasceu, tem gente que morreu, ouviu que Jesus estava voltando, e Jesus não voltou de forma coletiva para a igreja, mas para ele voltou de forma individual. Então, quando eu leio o texto de Tessalonicenses, o Paulo ele estava preocupado em orientar a igreja sobre como se daria o arrebatamento da igreja. Ele começa demonstrando que haveria dois grupos distintos que participariam do arrebatamento. Primeiro, as pessoas que estão vivas, e depois as pessoas que já partiram com Cristo e viveram com Ele o período de tempo que estavam aqui na terra. Então, participarão do arrebatamento da igreja todos os irmãos de todos os tempos que serviram ao Senhor Deus com fidelidade e partiram
e também participarão deste arrebatamento. Toda a igreja de Deus, independente do local onde ela se encontrar, independente do seu formato, se ela for igreja do Senhor Jesus Cristo, fiel à sua palavra, o arrebatamento, ele está preparado para que esta igreja seja alcançada e receba de Deus esta grande dádiva. Só que tem coisas que elas são faladas, ministradas, lembradas em nossos corações e mentes, e muitas vezes parece que por tardar aos nossos olhos ou aos olhos de algumas pessoas, elas não irão acontecer. Porque o arrebatamento da igreja é um evento inédito. Nunca ocorreu um arrebatamento de uma igreja. Nunca ocorreu na história humana o que Jesus promete fazer conosco. Nunca ninguém veio buscar o seu povo de uma forma majestosa, como o texto nos mostra que ele virá buscar a sua igreja, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus para buscar todos que estão aqui lhe servindo. Nunca ocorreu ressurreição de mortos de forma massiva, como o arrebatamento promete, que todos os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro, de forma magnífica, e todos que estiverem vivos, apesar de vivos, vão ser transformados para participar disso. E para completar, ele ainda diz que vai ser uma coisa rápida, vai ser uma coisa que não vai dar para contar nem no relógio. Por quê? Porque talvez em um piscar de olhos, como um ladrão ele virá, ele demonstra como será este processo. Mas é algo que ninguém nunca viu, é algo que ninguém nunca passou, é algo que ninguém pode dizer assim, vai acontecer porque aconteceu em tal período da mesma forma. Então, o que a igreja acredita é que a palavra que o Senhor Jesus Cristo disse a ela será cumprida num determinado momento. E quando nós olhamos para a história da igreja e olhamos para o cenário que nós estamos vivendo, percebemos que tudo já indica que Jesus está voltando. Temos um período que estamos passando agora, onde a tecnologia ela tem se difundido de forma maravilhosa. Hoje, se eu quiser me comunicar com alguém que está lá no Japão, simplesmente com um aparelho telefônico, eu consigo mandar uma mensagem, até demonstrar o meu rosto, a minha fisionomia para aquela pessoa. Coisa que há alguns anos atrás era algo que era inimaginável. E quando eu falo disso, eu não estou somente exaltando a tecnologia, mas eu estou demonstrando aos irmãos que o mundo está tão globalizado, ele está tão unido, que quando o arrebatamento acontecer, todos ficarão sabendo e não demorarão de saber. Quem estará no Brasil vai se comunicar com alguém que está em outro local da terra e vai dizer que algo estranho, diferente, modificado, inimaginável aconteceu. Os jornais eles vão falar que é algo transformador, algo que nunca ocorreu está surgindo naquele momento. E eu sei que esta igreja, com certeza, ela vai estar juntinha com Cristo para que nem passemos por isso e estaremos nos alegrando. Aleluia. Quando olhamos a tecnologia, vemos que Jesus voltará. Quando olhamos a nossa maneira de lidar com as questões financeiras, vemos que Jesus voltará. Antigamente, as pessoas imprimiam, os países imprimiam muitas notas. Hoje, o dinheiro que circula, a maioria dele é virtual. De uma conta, sai para outra. Eu faço um Pix para você, você faz um para mim e está tudo certo. E a gente percebe que isso são avanços interessantes para a humanidade? São, mas são indicativos que quando Jesus está voltando, as coisas vão evoluindo para que logo que ele chegar e tirar a sua igreja daqui, se instale de forma mais fácil uma centralidade de governo para que a humanidade seja direcionada. Aleluia. Quando olhamos os mares e a natureza, percebemos que Jesus está voltando, porque os sinais de Mateus se cumprem
sofrem a cada momento, e terremotos, maremotos aumentaram de frequência. Quando não é isso, a seca aumentou de frequência. Quando não é isso, não está chovendo. E todos esses fatores dizem, apontam que Jesus está voltando. Quando olhamos para a humanidade, percebemos que nunca viu-se o homem desenvolvendo tamanha maldade como ele tem desenvolvido. Tem coisas que até para as pessoas que ainda não encontraram o amor em Deus e não se entregaram para Cristo, deixam a sua mentalidade confusa e ela para pensar como é que um ser humano tem a capacidade de realizar tamanha obra maligna como aquele que realizou. Isso por quê? Porque Jesus está voltando e dentro das conexões humanas coisas terríveis aconteceriam, dizendo que era o momento em que ele estava anunciando que em breve voltaria para buscar a sua igreja. Aleluia. Mas como eu disse, o arrebatamento da igreja é um evento que nunca aconteceu. Mas a Bíblia, ela é linda, pastor, porque ela vai nos demonstrar, se fosse dentro do direito, chamaríamos de precedente, algo que antecedeu, que desenvolve uma nova forma de analisar algo que está na nossa frente. Não aconteceu ainda o arrebatamento, mas quando lemos Gênesis capítulo de número 6, aconteceu um evento que também foi único e que também naqueles tempos nunca havia acontecido. E a Bíblia, ela traz este evento demonstrando para nós como ele ocorreu e como as pessoas estavam preparadas para ele naquele momento. Quando lemos Gênesis capítulo 6, e nessa noite eu vou pedir muito da paciência dos irmãos, para a gente mergulhar e depois o Espírito traz a proposta para nós, lemos e percebemos que Deus chega para Moisés e diz: olha Moisés, a humanidade, ela tem me decepcionado tanto, que eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. O dilúvio, assim como o arrebatamento, ele nunca havia acontecido. Mas, interessante é que Moisés, perdão irmãos, quando o dilúvio nunca tinha acontecido, e quando Deus fala com Noé, Deus diz a ele: olha Noé, eu quero que você prepare uma arca, não é para mim, a arca não era para Deus, a arca é para você, está no texto. Prepare uma arca para ti. E esta arca, ela vai ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. É deste modo que eu quero que você faça. Aí, Deus diz a Noé: olha Noé, a madeira que você vai utilizar vai ser madeira de gofés. E é esta madeira que eu quero que faça a arca. Mas tem um mistério interessante. Ele diz assim: olha Noé, você pega esta arca com esta madeira e nessas medidas, e agora você vai passar o betume. Betume é como se fosse uma espécie de massa que ele iria vedar a entrada e a saída dos espaços que haviam entre as madeiras da arca, porque Deus não queria que a água que estava fora entrasse na arca, e Deus não queria que aquilo que era para ser preservado fosse perdido, porque o que estava fora estava entrando na arca. Quando eu olho para isso, o texto diz que Noé, ele fez o que o Senhor lhe ordenou, mas ele não fez um pedaço, ele fez tudo que Deus havia lhe mandado. Então ele pegou uma madeira específica e ele começou a construir o projeto que Deus havia lhe dado, que era a arca da sua salvação e da salvação da sua família. E quando ele começa a construir, o texto não diz expressamente, mas eu posso analisar e pensar que toda vez que vamos construir algo grande, sempre tem alguém para dizer: não vai dar certo, não está no caminho, você não vai conseguir, você não vai poder, você está ficando louco, se nunca choveu na terra, como é que agora vai vir dilúvio? Isso aí
aí é coisa da sua cabeça, é coisa que você está pensando. Você tem certeza mesmo que Deus falou contigo? Você não está ouvindo outras coisas e dizendo que é Deus que está falando contigo? Agora perceba se não existe uma similaridade com o que diz da igreja. Arrebatamento vai acontecer mesmo? Aonde foi que você já viu isso? Isso é conversa de pastor, isso é história que veio construída da Idade Média para oprimir as pessoas e dizer que existe céu e dizer que existe inferno. Você está acreditando nisso? O meu nível de conhecimento não permite, o meu nível de escolaridade não permite, o meu nível de saber não permite me dobrar a isso, porque é muito simples, para eu acreditar. Se tivesse no método da ciência, eu acreditaria. Se tivesse de uma forma mais organizada e desenvolvida por um grande cientista estudado em determinada faculdade, eu acreditaria. Mas assim como o Noé não escutou a voz de quem estava alheio à vontade de Deus para ele, o Senhor, Ele está esperando que a igreja não escute essa voz que está dizendo a ela: o arrebatamento não irá acontecer e Jesus não voltará. Mas nessa noite Ele me trouxe aqui para dizer, apesar de ainda não haver tido neste mundo este evento, Jesus Ele vem para buscar a sua igreja, Ele vem para buscar a sua noiva e Ele cumprirá a sua promessa. Agora perceba que Noé começa a construir a arca e ele pega, apesar das conversas que haviam sobre aquela arca, e começa a fazer ela nos moldes que o Senhor lhe ordenou. E depois de fazer a arca com a madeira, ele pega o betume. E vem passando em cada fenda que havia entre uma madeira e outra. E perceba que era somente Noé envolvido aqui. Aleluia. Eu vou explicar para os irmãos esse mistério maravilhoso que o Senhor me revelou, me orientou nessa noite. O betume, ele não permitia que o que estava fora entrasse na arca, porque o que estava fora contaminaria o que estava dentro da arca, e aquilo que Deus queria fazer com quem estava dentro não aconteceria. E quando nós lemos Efésios ele vai dizer da seguinte forma: olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que no dia complicado tenha-se força para vencer aquela situação. E depois ele continua dizendo: porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas existe uma luta que é contra os principados e potestades. E ele está dizendo para se revestir do Senhor. Por quê? Porque quando Noé pega o betume e passa na madeira, Noé estava dizendo: olha, o material, ele não é suficiente para impedir que o que está fora entre na arca, mas quando eu passar o betume, nada de fora vai entrar. O material, sabe quem é? É eu e é você, formado pelo corpo, formado pela alma, formado pelo Espírito, que é o ambiente onde Deus trabalha. Mas só esse material aqui não consegue chegar lá. Aí o Senhor nos chama a passar o betume. Que betume é esse? É revestir-nos da armadura de Deus, porque nada de fora vai entrar, porque o revestimento vai parar aquilo que está de fora, e nós que estamos revestidos vamos continuar marchando para aquilo que Ele nos ordenou, vamos continuar desenvolvendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. E se Ele disse: passa betume, nessa noite Ele está dizendo: se reveste, porque aonde estiver espaço do de fora entrar, eu te dou vitória, e te sustento, e te seguro, e te levo até o local onde eu desejo que você esteja, que é na minha presença e perto de mim. Então Noé, ele conclui a sua obra. Ele pega a arca, passa o betume entre as fendas e a arca está pronta. Agora só estava faltando o Senhor cumprir a sua promessa, que era mandar as águas sobre a terra. E ele disse: olha, Noé, entra na arca. Depois de 7 dias,
40 dias haverão de chuva, 40 dias haverão de águas, e a terra vai ficar inundada. Noé entra na arca, fecha ela, e o Senhor fecha ela, e Noé passa 40 dias, e tudo fica inundado. E ele dentro da arca ele estava salvo. Por quê? Porque ele foi o único que acreditou em algo que nunca havia acontecido, mas como Deus lhe disse que iria acontecer, ele estava cumprindo aquilo que o Senhor havia lhe ordenado. Nessa noite eu vim aqui para dizer inicialmente aos irmãos, apesar do arrebatamento nunca ter acontecido, apesar de dizerem que estamos loucos, e aí o apóstolo Paulo vai dizer que as coisas de Deus, elas são loucuras mesmo, para quem não tem discernimento espiritual, mas para quem está alinhado com o revestimento, elas ficam claras, porque aquele Espírito que é o mais profundo, que visita até as profundezas de Deus, ele traz o esclarecimento para os nossos corações. Então, apesar de nunca ter ocorrido, Jesus vem. Se eu acreditar, Jesus vem. Se eu não acreditar, Jesus vem. Se eu me entregar, Jesus vem. Se eu não me entregar, Jesus vem. Se eu amar, Jesus vem. Se eu quiser viver odiando, Jesus vem. Se eu estiver na igreja, Ele vem. Se eu não estiver, Ele virá. Se a economia estiver lá em cima, Jesus vem. Se estiver lá embaixo, Jesus vem. Se eu estiver bem contigo, Ele vem. Se eu não estiver bem, Ele vem. Independente do que eu faça, Ele voltará. Porque não foi eu que prometi, foi Ele. E quem promete, e quem é Ele que promete, tudo que Ele promete, Ele não deixa de cumprir sobre aquele. Então a primeira característica que eu aprendo que a igreja do arrebatamento tem é que ela não abandona a sua fé. Ela continua acreditando, independente do que dizem, do que pensam e do que falam sobre ela. Mas, quando a gente olha a Bíblia Sagrada, vamos perceber que a igreja ela também tem outras características que se conectam com o arrebatamento da igreja. E dentre três que o Espírito trouxe ao meu coração, a primeira é essa, a fé. A segunda é a perseverança. Quando eu falo de perseverança, eu lembro que o Senhor chamou a Paulo em Atos capítulo de número 9. Paulo, ele estava vivendo a sua vida, porque ele era um homem que foi ensinado e doutrinado aos pés de um grande doutor fariseu. E este homem lhe ensinou tudo que a lei tinha, e ele apropriou-se da lei e passou a seguir aquilo de forma extraordinária. Mas quando ele pega essa apropriação da lei, começa a perseguir diversos irmãos e irmãs daquele tempo, e começando a perseguir, começando a ir atrás, muitos morreram até quando ele estava consentindo com aquela situação. Mas teve um período de tempo que Deus queria se revelar a ele. Em Atos capítulo 9, ele ainda tentando destruir mais alguns dos irmãos, o Senhor para e lhe pergunta: Saulo, por que é que você me persegue? Por que é que você não gosta de mim? Por que é que você vai de encontro a tudo aquilo que tem a mim e que tem o meu nome envolvido? Aí ele vira para o Senhor e ele diz: Senhor, quem és tu? O Senhor se revela a ele, e naquele momento acontece algo diferente. Ele fica cego, vai ficar com fome, e o Senhor começa a demonstrar para ele o que iria fazer através da sua vida. Você já viu aquela pessoa que odeia a igreja? Você já viu aquela pessoa que quando fala do crente, ele tem um sentimento assim, insuportável? Você já viu aquela pessoa que ele persegue, que ele tem o prazer de dizer que o crente ele é isso, ele é aquilo? Essa pessoa é porque ela está assim, porque ela ainda não se encontrou com Jesus. Porque no dia que Paulo se encontrou com Jesus, ele era deste modo, mas Jesus ensinou a ele um novo modo de viver. E quando ele começa a viver em Cristo, aí o Senhor começa a fazer algumas coisas em sua vida acontecer, para que tudo que ele passasse fosse
como um exemplo para as gerações que haveriam de vir. E quando eu falo de perseverança em termos de Paulo, Paulo é um exemplo de perseverança cristã. Por quê? Porque inicialmente ele começou perseguindo, se encontrou com Jesus, saiu de perseguidor e agora era um crente tão fervoroso que no outro dia já estava pregando e impactando vidas de forma extraordinária. E tem gente que ainda não se encontrou com esse Jesus, mas no dia em que ele se encontrar, no dia em que ela se encontrar, o Jesus vai fazer uma transformação tão grande, que logo em pouco tempo, algo diferente vai estar acontecendo naquela vida, e aquela vida vai começar a impactar muitas outras. E alguém vai até dizer assim: por que é que aquele que andava assim, já está falando tão bem deste Jesus? É porque a marca de Jesus foi tão grande, que o que tinha passado não importava tanto mais, porque agora era uma nova realidade que ele estava vivendo e que ela estava vivendo. Então Paulo começou a ministrar de forma maravilhosa, mas todo o projeto de Deus, existem algumas pessoas e algumas situações que tentam impedir que ele aconteça. Todo o projeto de Deus, ele muitas vezes ele quer separado para que a vontade do Senhor ela não seja alcançada. E quando descobriram que Paulo estava nesse fervor todo por Jesus, os homens que andavam com ele começaram a tramar: olha, agora nós temos que matar este irmão. Está muito complicado isso. Ele nos abençoava perseguindo, agora ele só está ajudando esses cristãos. Vamos matar ele. Mas interessante é que Paulo estava em Damasco neste período de tempo, e os irmãos de Damasco tinham algo diferente. Eles olhavam para Paulo, apesar do seu histórico, eles disseram: não, agora está com Jesus, então eu tenho que fazer alguma coisa para ele não perecer. E o texto mostra que quando Paulo estava sendo ameaçado de morte, os irmãos se reuniram de noite, botaram ele dentro de um cesto, jogaram ele através de um muro e escondido guardaram ele da morte. Guardaram por quê? Porque o Senhor tinha um plano e um projeto naquela vida. Eu acredito que os irmãos não compreenderam, mas tem pessoas que têm um plano e um projeto de Deus em sua vida, que Deus usará outras pessoas para pegar ele e guardar, protegido, para ele não morrer. Porque o projeto que Deus reservou, ele vai acontecer. Porque se o projeto não acontecer, vidas não serão impactadas. E como o Senhor quer salvar, ele vai usar aquela pessoa que ele determinou. Porque o que eu faço, o Senhor não pode fazer. O que o Senhor faz, eu não posso fazer. O que você faz, eu não posso, e vice-versa. Mas aquilo que o Senhor determinou para cada um, ele quer que seja cumprido, para que o seu nome seja glorificado e as vidas sejam alcançadas para a glória. Então perceba que agora um homem que era entendido, culto, estava dentro de um cesto, fugindo da morte. Primeira coisa que ele teve que perseverar. Aí não foi o bastante. Começou a trilhar, fez uma viagem, fez outra, e fez algumas viagens missionárias. E dentro desse percurso missionário, quando ele passou em determinados locais, como ele pregava, as pessoas o apedrejaram. Apedrejaram tanto ele em determinado momento, que pensaram que ele tinha morrido. Mas ele não tinha morrido. O Senhor havia lhe dado vitória. Mas uma coisa que ele perseverou. Quando ele estava neste desenvolvimento, tinha uma batalha interna, que ele revela em Romanos dizendo: tem duas leis dentro de mim. Tem uma lei que ela milita para o Espírito, e tem uma lei que ela milita para a carne. O que eu quero fazer eu não consigo, mas o que eu não quero eu faço. E aí ele mesmo responde que a vitória dele estava em Cristo Jesus, e que nenhuma condenação haveria nele, pois ele já estava em Cristo e a vitória já havia sido liberada. Mas uma coisa que ele teve que perseverar. Quando passou isso, foi para um determinado local e estava pregando. E quando chegou no meio dessa pregação, havia uma mulher dizendo: homem de Deus, cheio de Deus. Ele virou, como era algo de adivinhação, repreendeu aquele espírito. E aí deu problema, porque os homens não queriam perder o seu desenvolvimento financeiro.
financeiro, pegaram ele, lançaram na prisão, e agora, alguém que tinha tudo na vida, estava preso por causa de um pensamento ideológico e religioso que era: Jesus está na minha vida e eu preciso fazer aquilo que ele me mandou. E ele, dentro da prisão, em vez de murmurar, estava orando e cantando, e Deus lhe deu vitória naquela prisão. Mas uma coisa que teve que perseverar: quando foi fazer uma das viagens, chegou lá, os animais foram lá e lhe picaram e quase lhe tiram a vida, mas uma coisa que ele teve que perseverar. Mas chegou um determinado momento em Timóteo, que ele vira para Timóteo, que era jovem como eu, e ele diz: eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a fé. Lembra da fé de Noé? Ele não perdeu, ele continuou guardando. Agora existe algo que está reservado para mim, a coroa que o Senhor dará a mim, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda, a todos aqueles que amam a sua vinda. A igreja do arrebatamento, ela continua acreditando que Jesus voltará e ela persevera. Perceba que era alguém que vivia bem de uma determinada forma, mas passou por cima de tudo para viver com Deus. O revestimento do betume vai nos dar capacidade de podermos chegar no fim da vida e dizer: eu concluí a minha carreira, eu guardei a minha fé e eu combati esse combate, e Jesus me deu vitória para a glória de Deus. A minha oração nessa noite é que o Espírito de Deus ajude os jovens, ajude os adolescentes, me ajude os senhores e senhoras, e nos encha de capacidade para, no fim da jornada com Cristo, a coroa que Ele reservou não seja perdida e ela seja entregue para mim, para você, e que a gente se alegre com Ele e viva com Ele para sempre. Amém. Para a gente finalizar, a última característica da igreja do arrebatamento é que ela é uma igreja de amor. E quando eu falo igreja, eu estou falando de mim, porque a arca de Noé foi para salvar a família, mas nós temos uma arca para salvar. A minha se chama Emanuel Ribeiro dos Santos, a sua se chama Pedro Seu Nome. Essa é a sua arca e essa é a minha arca. Eu amo minha mãe mais do que tudo, mas eu não posso salvar. Ela me ama de forma exterior, mas ela também não pode me salvar. Então a arca sou eu. É esta que tem que ter o betume, é esta que tem que permanecer na fé, é esta que tem que perseverar. Mas tem uma coisa que a gente se esqueceu muitas vezes, e quando eu paro para pensar nisso, dói a minha alma. É que a igreja que espera Jesus é uma igreja que ama. Quando eu falo de amor, eu lembro que Estevão, ele era jovem da igreja, e a Bíblia diz que os homens estavam indo de encontro a Estevão, e eles não conseguiam suportar a capacidade de glória que Deus havia lhe dado. Era sábio, desenvolvia muito bem. E chegou um período de tempo que eles disseram: vamos matar a Estevão. Mas tinham que dar uma oportunidade dele falar. E Estevão talvez tenha dado um dos relatos mais lindos da Bíblia Sagrada, no capítulo 7 de Atos. E no final do relato, o Senhor havia reservado um período de intimidade diferente com ele. E quando ele olha para os céus, ele diz: eu estou vendo os céus abertos, e eu estou vendo o Filho do Homem, e eu estou vendo que ele está olhando para a terra. E aí os homens se enfureceram mais ainda e disseram: depois de um relato desse, ele ainda abria a boca para dizer que está vendo Jesus e está vendo todos aqui, temos que matar mesmo. E começaram ali a apedrejar. Mas o interessante é que quando estavam ali apedrejando, Estevão teve a capacidade extraordinária de dizer para o Senhor: Senhor, não lhes impute este pecado. Ele estava sendo apedrejado e morrendo, e ele estava dizendo a mesma coisa que Cristo estava dizendo: Senhor, não impute isso sobre esta terra. Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas vezes
nós perdemos tudo porque não amamos. E Deus nem nos cobra um amor de tamanha proporção quanto do Estevão. Nem nos cobra um amor com tamanha proporção quanto ele. Ele simplesmente nos cobra o dever de amar. Quando lemos 1 Coríntios 13, o Senhor vai dizer da seguinte forma: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada me adiantaria. Ainda que eu conhecesse toda a ciência, todos os mistérios, e eu tivesse fé de tamanha forma que eu pegasse um monte e tivesse a capacidade de transportá-lo, e eu não tivesse amor, nada me adiantaria. Ainda que eu pegasse a minha vida e todos os meus bens e desse para os pobres, e pegasse também o meu corpo e queimasse no fogo e entregasse, e não tivesse amor, nada me adiantaria. O amor, ele sofre. O amor, ele padece. O amor, ele suporta. O amor, ele vence as suas barreiras para dar vitória àquele e àquela que ama. Olha, meu irmão e minha irmã, quando eu olho para a palavra de Deus, tem uma história linda que sempre comove o meu coração. Havia duas mulheres. As mulheres, uma tinha um filho, a outra também tinha. As duas foram dormir à noite. Uma dormiu sobre o filho e este filho morreu. E ela pegou o filho da outra e se apropriou. E aí começou um debate, começou uma contenda entre as duas. E levaram elas até o rei. Quando chegou no rei, o rei olha para elas e diz: para mim é simples. Eu vou pegar o garoto que está vivo e vou partir ele no meio e vou entregar um pedaço para você e um pedaço para você. E aí a mãe verdadeira, a mãe que tinha gerado, a mãe que amava, o coração começou a se movimentar e ela disse: eu até perco a minha razão, eu até perco o meu orgulho, eu até perco aquilo que eu estou sustentando, mas eu não vou perder aquilo que eu amo. Aleluia. Eu perco tudo, mas não perco aquilo que eu amo. E ela vira para o rei e diz: não mata não, pega e entrega para ela, porque o que eu amo precisa estar vivo, o que eu amo precisa continuar desenvolvendo. Aí o rei, na sua sabedoria, diz: não, a mãe verdadeira jamais deixaria o seu filho morrer, porque o seu amor é tão grande que impede dela deixar isso acontecer. Pega o menino e dá para ela. Talvez você não tenha compreendido, mas tem coisas que estão bagunçadas porque está faltando amor. Tem situações que estão complicadas porque está faltando amor. Amor em quem? Em mim. Amor em nós. Porque se nós tivéssemos amor, a causa sempre seria maior do que aquilo que eu penso. Eu penso que deveria ser desenvolvido dessa forma. Eu até estou certo, mas o amor pela causa tem que ser maior do que aquilo que eu penso e do que aquilo que eu tenho. A igreja do arrebatamento, a gente diz: eu te espero, Senhor, mas quando olhamos para dentro, muitas vezes não temos a capacidade de amar você que está ao meu lado, de compreender às vezes coisas simples que estão no nosso dia a dia, mas o Senhor nesta noite nos chama para um amor genuíno, porque quem espera Ele tem que estar esperando em amor, tem que estar esperando em comunhão, tem que estar esperando em conexão, porque Jesus vem e a palavra diz: eis que cedo venho. E a igreja que está esperando, ela diz: Maranata, ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Então a igreja do arrebatamento, ela é uma igreja de fé, ela não para, ela é uma igreja de perseverança, mesmo cansada, mesmo fadigada, mesmo triste, mesmo angustiada, ela permanece. E ela é uma igreja de amor. Ela olha para a causa e diz: esta causa é muito grande para eu perder. Eu vou deixar o meu ego de lado, eu vou deixar o meu orgulho de lado, eu vou deixar tudo o que for para deixar de lado, mas eu não vou perder a minha causa, e eu vou amar, e Deus vai me dar vitória. E deixa eu dizer uma coisa aos irmãos, eu não sei se os irmãos vão acreditar, mas tem coisa que está bagunçada, mas quando o amor for manifestado, vai ajeitar. Tem coisa que
não está funcionando, mas quando o amor for manifestado, o Espírito Santo de Deus vai se encarregar de consertar. Tem coisas que não está dando certo, mas o amor vai fazer com que esta situação, através de Deus, dê certo, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Essa é a palavra que eu trouxe nessa noite. Os irmãos permaneçam orando. Eu agradeço a